saber? É impossível você crescer e ser o cristão maduro que Deus quer que você seja, sem nunca ser corrigido. E há uma mensagem muito singular que eu vou ensinar hoje aqui, e é algo que eu sinto que Deus colocou no meu coração, e sinto que é algo que muitas pessoas vão apreciar quando começarem a pensar nisso. Esta mensagem se chama Está tudo bem não estar bem. Está tudo bem não estar bem. Realmente sinto que precisamos nos tornar autênticos na igreja, sabe? E ser honestos sobre o que estamos passando. Ser honestos uns com os outros. E acho que há algumas razões para as pessoas terem um pé atrás com isso. A maioria das pessoas não são muito boas em guardar segredos. Isso também é algo que eu acho que precisa mudar, sabe? Nós precisamos aprender a não contar as coisas das outras pessoas. Quero dizer, a Bíblia nos ensina a respeito da discrição. E discrição significa que você não é tagarela. Diz assim uma das traduções, sabe? A história da pessoa é dela e, sendo assim, ninguém precisa te dizer não conte a ninguém. Isso deve ser uma coisa do seu coração. Você nunca fala a vida de ninguém, a menos que a pessoa diga, tudo bem, pode contar isso. Acho que a outra razão pela qual pessoas não são totalmente honestas, às vezes, é sobre o que estão passando, é porque nos ensinaram que se você é uma pessoa de fé, não sei se ensinaram isso ou se a ideia que as pessoas têm de que você deve estar sempre bem. Se sua fé é forte o suficiente, então, Deus te abençoe, Deus é sua força. Somos ensinados a ser positivos e todas estas coisas estão certas, não há nada de errado com isso, sabe? Mas acho que temos que encontrar um equilíbrio para que as pessoas sintam que podem se abrir, porque somos irmãos e irmãs em Cristo, somos uma família. E eu acho que tem muitas pessoas que estão vivendo solitárias, isoladas, quase que com as suas vidas escondidas, porque não sentem que podem dizer, eu estou passando por um momento difícil, eu não estou bem, ou eu estou sofrendo, ou o que quer que seja. E por alguma razão, há várias semanas, comecei a notar que, sabe, todos temos essa coisa de como você está. Isso é uma espécie de saudação, como você está. Virtualmente, quase todo mundo diz, eu estou bem, está tudo bem, graças a Deus. E um dia eu pensei, quer saber? Eles não estão bem, não está tudo bem. E será porque as pessoas têm tanto medo de dizer, sabe, eu estou passando por lutas agora, nós ainda podemos ser positivos e dizer a verdade às pessoas. Eu sinto que haveria muito mais liberdade para as pessoas se sentissem que podem fazer isso. E realmente acho. Vamos ver uma escritura mais tarde, mas porque a Bíblia diz, confesse suas falhas uns aos outros. Eu acho que às vezes só de contar algo para alguém, especialmente as mulheres, precisamos desabafar. E claro, você pode fazer isso com Deus, mas às vezes precisamos daquele toque humano de uma outra pessoa que diz, ei, eu entendo e lamento que esteja passando por isso, vou orar por você. E é sobre isso que eu quero falar. Porque para ser autêntico, você tem que ser capaz de dizer a verdade, sem medo das pessoas te julgarem, te criticarem, pensarem que você não tem fé. Porque, na verdade, todos nós passamos por coisas, sabe? Então, por que se alguém disser eu tive uma semana difícil, por que nós julgaríamos isso como se a pessoa não tivesse fé ou não devesse se sentir assim? Quando, se formos honestos, todos nos sentimos assim, às vezes. Mas nós não queremos contar a ninguém. Talvez você conte se tem um bom amigo ou algo assim, mas, sabe, a outra ponta de estar desequilibrado é ser alguém que reclama o tempo todo de tudo o que está passando. Sempre estão passando por algo. E eles ficam falando e falando e falando e falando e falando. Então, o equilíbrio é sempre algo importante. A autenticidade é deixar de lado quem nós achamos que nós devemos ser e nos tornar quem nós realmente somos. Eu amo isso porque, sabe, às vezes nós sentimos um monte de expectativas de um monte de pessoas, mesmo que às vezes elas não tenham nos dito que têm estas expectativas, nós achamos que elas têm. Mas o que eu quero mesmo é que sejamos livres para sermos verdadeiros uns com os outros. Então, infelizmente descobrimos que se formos verdadeiros uns com os outros, nem todos guardam seus segredos. E eu acho que isso é muito triste.
E sabe, houve uma garota, eu tive boas confirmações de que Deus queria que eu ensinasse isso. Teve uma moça na semana passada, eu conheço há muitos anos, e ela disse assim, eu queria te dizer uma coisa, mas posso ter certeza de que você não vai contar isso a ninguém? Eu disse, com certeza. Eu aprendi a ficar com a minha boca fechada. Então, ela me contou algumas coisas que tinham lhe acontecido há uns 35, 40 anos atrás. Então eu pensei, é triste demais ela precisar manter isso como fardo por 40 anos. E eu percebi que não havia ninguém que ela pudesse confiar para contar. E quando terminou, ela disse, bem, o que você acha? Eu disse, eu acho que você fez exatamente o que tinha que ser feito ao abrir o coração, você colocou um ponto final no problema. Eu realmente acredito que às vezes só de você colocar para fora, porque as pessoas vão para um aconselhamento. O que você faz quando vai a um conselheiro? Eu acho que é uma profissão maravilhosa, não quero fazer isso parecer minimizado, mas você paga a pessoa 100, 125, 150 dólares por hora para te ouvir falar, e na verdade o que você está fazendo é contar suas coisas para alguém que por lei não pode sair falando. Mas precisamos ser capazes de fazer isso uns com os outros. Agora, obviamente, temos que usar a discrição também, porque nem todos conseguem ser confiáveis e você também não deve saber das coisas de todo mundo. Mas todos devemos encontrar uma maneira de sermos honestos, sem parecer que não temos nenhuma fé, sem parecer que somos negativos. Então, às vezes, estamos bem? E quanto mais espiritualmente maduro você é, mais frequentemente pode ser assim, porque quanto mais maduro espiritualmente você se torna, pode estar tendo um monte de problemas e isto realmente não incomoda você, porque você já tem experiência com Deus e sabe como tudo vai acabar no final. Mas não importa o quão espiritualmente maduro você seja, pelo menos esta tem sido a minha experiência. Tenho andado com Deus há muito tempo, eu estou na palavra há muitos anos e todos temos dias de fraquezas. Eles podem não ser muito frequentes, mas todos temos dias em que, sabe, vejam Elias, por exemplo. Vamos ver a história desse homem. Ele foi um grande homem de Deus, fez grandes feitos num dia, no outro ele queria se matar. E se isso pôde acontecer com ele, pode acontecer conosco. Jesus na cruz, Deus meu, por que desamparaste a mim? Isso é o quão ruim pode ficar se você realmente sentir que Deus te abandonou, sabe? E então, nem sempre estamos bem. E não há nada de errado em dizer, sabe, eu tive uma semana muito difícil, gostaria de uma oração, mas eu sei que Deus vai fazer algo de bom com isso, sabe? Esse mas Deus é a coisa que sempre muda tudo. E é incrível a frequência com que encontramos isso nas Escrituras. Na verdade, pesquisei. Mostre-me as escrituras que contêm mas Deus. E apareceram umas 20 imediatamente. E em algumas das escrituras que vou ler, você vai ver que alguns dos maiores homens de Deus que estudamos e admiramos e gostaríamos de ser como eles eram, sempre disseram a verdade sobre como se sentiam, como estavam passando, sabe? Mas também sempre colocaram mas Deus ali. Eles sempre terminavam com a fé e podemos ser assim também. Se a pessoa com quem está tratando só fica especulando o que algumas pessoas fazem e não deveriam fazer, você pode dizer a elas de uma maneira educada, eu realmente não quero continuar a falar sobre isso, porque acho que isso não vai ajudar a mim nem a mais ninguém, mas eu realmente gostaria da sua oração, eu apreciaria a sua discrição e que mantenha isto privado. Então, o que você acha? Isso parece com alguma coisa que alguém aqui, vamos levantar as mãos se você acha que precisamos disso. Tudo bem, discrição, a palavra discrição que está em todo o livro de Provérbios é a qualidade de se comportar ou falar de forma a evitar causar ofensas ou revelar informações privadas. Se eu tivesse tempo de perguntar a cada um, mas não tenho, então apenas me pergunto, quantos de vocês podem dizer, eu acredito 100% que eu posso contar qualquer coisa para aquela pessoa e que ela não contaria a ninguém? Tenho uma sensação de que não há muitos que teriam uma longa lista. E o mais triste é que alguns de vocês não teriam ninguém. Não haveria ninguém que você pudesse dizer, eu sei que não contariam a ninguém. Me pergunto, quantas pessoas tomam remédios para ansiedade ou depressão ou alguma outra coisa, um tipo de dificuldade emocional que não se atreveria a contar a ninguém, sabe? Porque esta área em particular tem um estigma ligado a ela como a nenhuma outra. Não temos problemas em contar que tomamos remédio para depressão? Ou que estamos tomando remédios para qualquer outra coisa, diabetes ou remédio para o coração ou outros, mas com certeza não queremos contar para ninguém
que estamos tomando remédio para transtorno bipolar ou sei lá, seja qual for o caso e aqui novamente eu tive uma grande confirmação, e geralmente essas cartas nem sequer chegam até mim, mas eu recebi uma carta, não me lembro como a recebi, mas uma garota perguntou: você é tão aberta e fala de tantas coisas que nos ajudam tanto, Joyce, mas eu nunca ouvi você falar sobre remédios para a ansiedade. Você poderia, por favor, falar disso para que aqueles de nós que tomam possam parar de se sentir julgados e criticados? Então, eu vou contar para você e para o mundo todo que eu tomo remédio para ansiedade. E que, na verdade, eu já o tomo há um longo tempo. Não significa que eu não tenha fé? Não. Significa que Deus não curou a mim? Não significa que eu não confio em Deus? Mas Deus trabalha de diferentes formas. E eu creio que cada pedaço de tecnologia médica que é boa vem de Deus. Ele é a nossa cura, mas a Bíblia não diz que Ele sempre nos cura milagrosamente. E eu li uma história sobre um pregador que sofreu com depressão por muitos e muitos anos, sabe? Não me lembro o nome dele, se eu lembrasse você saberia se eu falasse. E os médicos finalmente conseguiram que ele tomasse. Receitaram para ele um remédio chamado Prozac. E ele disse que aprendeu a todas as manhãs, quando ele jogava aquela pílula branca na boca, a agradecer a Deus por ela. Porque aquilo mudou a vida dele. Agora, eu hesito em dizer às pessoas, embora eu geralmente conte tudo por qualquer motivo, eu não quero que todos digam: cara, se a Joyce toma isso, vamos tomar o frasco inteiro. Não quero que isso seja uma licença para que as pessoas não tentem resolver as coisas sem fazer isso. E eu fiz isso por muitos e muitos anos e meus médicos finalmente disseram: Joyce, você está sofrendo sem necessidade, então por que alguém como eu, que conhece a palavra e acho que tem um ótimo relacionamento com Deus, por que eu precisaria de remédio para ansiedade? Bem, nos primeiros 15 anos da minha infância, fui abusada sexualmente pelo meu pai. E você diz que Deus te libertou. E libertou, mas temos coisas em nosso corpo físico que, enquanto tivermos nesse corpo, até termos nosso corpo glorificado no céu, ainda podemos ter problemas assim. Se você caiu e quebrou a perna em 5 lugares, sabe, quando era pequeno, há uma grande chance de você sempre ter uma fraqueza nessa perna, sabe? Então pare de olhar para as emoções como se elas fossem uma área muito diferente do resto do seu corpo, porque as suas emoções podem ficar doentes ou danificadas, como qualquer outro órgão que você tem no corpo, por causa de ter sido abusada e da minha mãe não fazer nada a respeito, mesmo sabendo de tudo. Pelo fato de viver numa casa cheia de medo e cheia de raiva, reclamações, gritarias e bebedeiras e tudo aquilo que caminha junto com isso. E embora isso não tenha acontecido com todos aqui, já aconteceu com muitas pessoas e se não foi isso, algo semelhante a isso. Por causa disso, eu realmente não sentia nenhum mérito ou valor, porque os meus pais nunca falaram comigo de uma forma que me traria isso. Então, quando eu saí de casa, eu praticamente trabalhei até a morte, tentando provar que eu tinha algum tipo de valor. E mesmo quando eu entrei no ministério, eu ainda fazia isso, eu estava fazendo para Deus. E só Deus sabe o quanto trabalhei para chegar de onde comecei, para onde estou. Eu olho para trás e penso, como eu sobrevivi a tudo. Eu passei por várias grandes cirurgias na minha vida, câncer, 2 próteses de quadril, histerectomia. E você pensa: dona, você tem que ouvir pregações sobre cura? Veja, é com isso que nós temos que parar e assumir que se alguém toma a rota médica em vez da rota milagrosa, vamos, que há algo terrivelmente errado com ele, sabe? E honestamente eu creio que ouvi de Deus os meus ensinamentos, então honestamente acredito que isso provavelmente ajudará mais pessoas do que sequer podemos imaginar. Acho que temos que bater na cabeça desse demônio para que as pessoas possam parar de se sentirem condenadas e temerosas se não sentem que podem ter um milagre toda vez que passarem por uma situação na vida. E é tão ruim quando nós julgamos alguém que talvez esteja lidando com algo com o qual nunca lidamos, mas certamente temos uma opinião sobre como deve lidar com aquilo. Vamos, preciso repetir isso? Muitas vezes temos tantas opiniões sobre o que as pessoas devem fazer, mas elas estão lidando com coisas que nunca passamos ou lidamos em nossas vidas. Então, ainda pior hoje, não existe o bom senso de não colocar isso nas mídias sociais e contar para o mundo todo.
Me desculpe, mas isso é ruim, 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 quando elas agem assim. Eu também tenho um adenoma em uma das minhas glândulas suprarrenais. E o que isso é? É um tipo de tumor, mas ele não é canceroso, ele não cresce. E talvez seja para minha vida toda, mas meu médico disse que isso pode causar estragos nos meus hormônios ou nos meus neurotransmissores. Eu tenho um sistema imunológico muito forte, sabe? Mas minhas glândulas suprarrenais são fracas e é por isso que eu tenho que ter cuidado com o estresse excessivo na minha vida, sabe? E eu eu estou com 78 anos e me levou, foram muitos anos para descobrir isso. E várias vezes fiquei muito doente e nós precisamos parar de fazer isso a nós mesmos e fazer o que precisamos fazer. Vamos pensar sobre alguns homens na Bíblia e vamos ver como eles lidaram com seus problemas. Paulo, 2 Coríntios 1, 8 e 9. Quero que você ouça porque isso é muito bom. E pergunte, será que eu teria coragem de fazer isso? Não queremos que fiquem desinformados, irmãos, sobre os problemas que experimentamos na província da Ásia. Estávamos sob grande pressão, muito além da nossa capacidade de suportar, de modo que desesperávamos até mesmo da própria vida. Vamos, este é Paulo, ele escreveu 2 textos no Novo Testamento, dizendo, nossos problemas eram tantos que não sabíamos se queríamos continuar vivendo. Na verdade, sentimos que tínhamos recebido a sentença de morte, mas isso aconteceu para que pudéssemos, mas Deus, veja, e aqui está a transição, aqui está a minha verdade, esta é a minha situação, mas aqui estão os fatos. Ou talvez devo dizer o contrário, estes são os fatos, isto é o que eu estou passando, mas a verdade é que tudo vai acabar bem. Vai ficar tudo bem. Mas isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, uau, eles tinham grandes problemas, eles não pecaram, não tinham feito nada de errado. Ele não ficou sem fé, porque ele disse às pessoas o que eles estavam passando. Ele disse, mas Deus nos deixou passar por isso, para que nós tenhamos bom senso para não depender de nós mesmos, mas de Deus. E honestamente, acho que por causa da tremenda maneira como Deus os estava usando, e honestamente, quando Deus está usando você de uma maneira realmente muito grande, qualquer um de nós pode ficar cheio de si. E assim, às vezes, as pessoas que estão sendo grandemente usadas podem acabar tendo alguns dos maiores problemas. Não porque elas não têm fé, mas para mantê-las na fé. E assim elas entendem, ei, isto é Deus? Certamente não sou eu. Veja como eu me sinto. Veja aquilo que eu estou passando. E quão maravilhoso, quão tolo teria sido se eles... Ei, Paulo, como você está? Eu estou bem? Tudo bem, graças a Deus. Não sei se você, mas eu estou cansada disso. Quero dizer, eu quero que me digam a verdade, que sejam honestos comigo. Mas isso aconteceu para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Somos pressionados de todos os lados, mas não esmagados. Perplexos, noutras palavras, eles estavam confusos sem saber o que fazer, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Estamos abatidos, mas não destruídos. Sabe, eu não sou do tipo chorona, mas seria muito fácil eu me debruçar em lágrimas hoje, porque sinto que as pessoas estão desesperadas. Para talvez ouvir um pouco disso de vez em quando. Isso não significa que não ensinamos sobre fé, que não ensinamos as pessoas a serem positivas. Meu Deus, essa é a nossa resposta para os nossos problemas. Mas isso não elimina os problemas. Como eu disse, somos uma família. Se você não pode ser honesto com a sua família, e sabia que a maioria de nós se sentiria mais confortável contando a alguém que não é cristão que nós estamos realmente passando? Vamos lá. Isso é muito ruim. Os cristãos às vezes podem ser muito críticos. Eu vou agir como sua mãe agora. Nunca, jamais julgue criticamente outras pessoas por terem fraquezas em alguma área ou estarem passando dificuldades, especialmente se a sua vida está ótima recentemente. Não diga às pessoas, você só precisa crer em Deus. Bem, eu estou crendo em Deus. Você é livre para dizer a verdade. E alguns vão te julgar, sabe? Outros vão criticar você, mas alguém tem que fazer a bola rolar na direção certa e pode muito bem ser a gente. Amém? Sabe, eu tenho estudado a palavra de Deus por 45 anos. Agora, fui à igreja muito tempo antes de começar a estudar a palavra e eu ouvia outras pessoas ensinando a palavra. Eu li um pouco da Bíblia todos os dias só porque achava que era o meu dever, mas eu realmente não estudava a palavra. Acho que muitos cristãos realmente não estudam a palavra
de Deus. Eu quero falar com você hoje sobre a importância de estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é, na verdade, um remédio para a sua alma. Agora, você pode ir à farmácia comprar remédios para o seu corpo físico, mas você não pode ir à farmácia comprar remédios para a sua alma. A palavra de Deus é a única coisa que pode entrar na sua mente, emoções e curá-las, sabe? Repetidamente nos é dito para meditar na palavra de Deus dia e noite. Provérbios 4, versos 20 a 22 diz: Meu filho, atendei às minhas palavras, incline seus ouvidos aos meus dizeres, não deixe que se afastem dos seus olhos, mantenha-os no centro do seu coração, pois eles são vida para aqueles que os encontram e saúde para toda a sua carne. Sabe, a palavra hebraica para saúde no verso 22 é, na verdade, remédio. A palavra de Deus é remédio para toda a nossa carne. E a tradução de Isaac Lizer, de Êxodo 15, verso 26 é: Eu sou o Senhor, o seu médico, e o remédio que ele prescreve é a sua palavra. Eu absolutamente amo isso. Veja, você precisa entender que quando lê a palavra de Deus, não é como você ler uma revista ou ler um livro que alguém escreveu. É diferente, porque a palavra de Deus está cheia do poder de Deus. Eu creio que quando eu estou ensinando a palavra, o que quer que eu esteja ensinando, na verdade, há poder naquilo para libertar as pessoas naquela área ou livrá-las de algo. Por exemplo, se eu ensino sobre a raiva, acho que há poder nisso para ajudar as pessoas que têm um problema com a raiva a serem realmente curadas. Salmo 107:20 diz: E ele enviou a sua palavra, e então os curou, e os resgatou do poço e da destruição. E sabe, por muitos e muitos anos eu me agarrei a essa escritura, crendo que quando eu estou ensinando a palavra, que as pessoas são curadas em suas mentes, em suas emoções, em seus corpos físicos, em todas as áreas onde precisam de cura. Não há lugar onde você esteja ferido que Deus não possa alcançar e curá-lo. E ele continua dizendo: que os homens louvem e confessem ao Senhor por sua bondade e amor leal e suas maravilhosas obras aos filhos dos homens. E que ofereçam sacrifícios de ação de graças, e anunciem suas obras com brados de alegria e cânticos. Estudar a palavra de Deus traz alegria à nossa vida. Agora ouça, todos nós temos 24 horas por dia. Não sabemos quanto tempo viveremos, nem todos têm a mesma quantidade de tempo. Nós gastamos o nosso tempo. E muitas vezes dizemos: bem, eu passei meu tempo fazendo isso, passei meu tempo fazendo aquilo. Bem, a questão do tempo é que quando você o gasta, não o recebe de volta. Então, é melhor você investir o seu tempo, em vez de desperdiçá-lo. E assim, o tempo gasto estudando a palavra de Deus é um tempo investido que vai trazer dividendos e muitos benefícios em sua vida. Eu era uma bagunça quando comecei a estudar a palavra de Deus. Eu tinha tantos problemas na minha personalidade, porque fui abusado sexualmente por muitos anos, sabe, pelo meu pai. E a minha mãe não sabia como lidar com isso, então ela virou as costas e fingiu que nada estava acontecendo. E me casei com o primeiro homem que apareceu, porque achava que ninguém iria me querer, e eu tive outro pesadelo de 5 anos com ele. Então eu estava realmente bagunçada. Eu estou dizendo que Deus, ele me curou através do poder de sua palavra. Agora, nós estamos fazendo um favor a Deus quando lemos ou estudamos a sua palavra. Fazemos isso para o nosso benefício. Sabe, é bem interessante que quando eu comecei a ler a Bíblia ou estudar a palavra, eu meio que sentia que eu estava cumprindo o meu dever com Deus, sabe? Ou a minha obrigação com Deus, porque eu lia como alguém debaixo da lei, em vez de alguém que estava debaixo da graça de Deus. Nós somos obrigados a estudar a palavra, não fazemos por Deus, ele já conhece a palavra. Nós fazemos um favor a nós mesmos quando lemos ou estudamos sua palavra. E você pode pegar a Bíblia, tentei isso hoje, podemos pegar a Bíblia e podemos abrir em, digamos, Mateus 7, no verso 1, não julgue para não ser julgado, pois da mesma forma que julgar os outros, será julgado, e com a mesma medida que medir você, será medido. Bem, essa é uma informação que eu posso usar hoje, que talvez só de ler me impedirá de julgar criticamente uma outra pessoa, e vai me ajudar até mesmo no futuro a perceber que quando eu faço algo assim, é provável que eu receba de volta a mesma coisa que eu fiz, sabe? E então diz: por que você olha para o cisco nos olhos do seu irmão quando tem uma trave em seu próprio
próprio olho? Em outras palavras, isso está me dizendo que eu tenho problemas suficientes, não preciso olhar e me preocupar com o que há de errado com as outras pessoas? E veja, isso é algo que vai me beneficiar. Agora, você não precisa estudar a palavra. Você não vai para o inferno se não estudar a palavra. Mas você terá uma vida muito melhor se estudar a palavra, porque se não estudar a palavra, não saberá diferenciar o certo do errado. Nós temos um inimigo, o diabo. Ele controla as pessoas mentindo para elas. Ele é um mentiroso, mentiroso, mentiroso. E a única maneira de saber quando ele está mentindo para nós é se conhecermos a verdade, que é a palavra de Deus. Quando estudamos a palavra, estamos passando tempo com Deus, honrando a Ele, mas estudando para nós mesmos. A palavra de Deus nos ensina que Ele nos ama incondicionalmente. E esta é uma das coisas mais importantes que você precisa aprender. Saber que Deus te ama é a base para o seu relacionamento com Ele. Se você não sabe disso, realmente não sabe para onde ir a partir daí. Isto é a base para o seu relacionamento com Deus. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva. Ouça, ela é viva e ativa, mais afiada do que a espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e atitudes do coração. E veja, quando eu estudo a palavra, é como olhar no espelho. E eu vejo lá dentro o que eu devo fazer, o que será melhor para eu fazer, mas ao mesmo tempo ela julga o meu próprio coração, porque ela me diz: sabe, Ben Joyce, você precisa crescer nesta área, ou ei, sabe, você está fazendo o que Deus quer que você faça nesta área. Sabe, nós precisamos, Deus usa a palavra e o Espírito Santo para nos convencer de áreas em nossa vida que estão erradas, não para nos fazer sentir mal, mas para que possamos mudar e ter uma vida melhor. Há poder na palavra de Deus para produzir o que ela diz. Se estudarmos as Escrituras sobre cura, ela tem poder de curar-nos. Se estudarmos sobre curar um coração partido, ela tem o poder de curar esta área de sua alma. Quem mais além de Deus pode entrar em você e curar um coração partido? Não há remédio que você possa comprar para curar um coração partido, mas posso garantir que a palavra de Deus é o remédio que cura um coração partido. E o que é tão incrível sobre o remédio de Deus, a palavra, é que você pode pegar quantas recargas quiser. Pode tomá-la quantas vezes por dia quiser, nunca estará tomando demais dela. E eu garanto que ela funciona. Agora, obviamente, apenas ler não muda a sua vida. Apenas estudar não muda a sua vida. Você estuda para que você possa praticá-la. Josué 1:8, medite na palavra de Deus dia e noite para que você possa praticá-la. E então você prosperará e as coisas na sua vida acabarão bem. Obviamente, ao praticar, mas você não pode praticá-la se não sabe o que fazer. Salmo 147:3 diz: Ele cura os corações partidos e sara as suas feridas. Ouça, se você está nos assistindo hoje e foi ferido por alguém, você foi abandonado, foi abusado, alguém mentiu sobre você, alguém que confiou, quebrou a sua confiança e você está sofrendo por dentro, há escrituras que vão te confortar. Isaías 61, de 1-8, são escrituras, eu não sei dizer quantas vezes eu li e estudei estas escrituras, sabe, durante os primeiros anos, quando Deus estava me curando por ter sido quebrada na minha infância. E isto é o que diz a profecia de Isaías sobre a vinda do Messias. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para sarar os corações partidos, para proclamar a liberdade aos cativos e libertar das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a confortar todos os que choram. Existe um consolador disponível para você hoje. A todos aqueles que choram e prover para aqueles que estão de luto em Sião, concedendo a eles beleza em vez de cinzas. Eu amo isso. Beleza em vez de cinzas. Bem, você não pode ter beleza sem abrir mão das cinzas. E por muito tempo eu senti pena de mim mesma. Era arredia porque eu tinha sido abusada e eu vivia com raiva de todo mundo porque eu tinha sido abusada. Eu tinha que estar disposta a abrir mão de tudo aquilo e entregar tudo a Deus para que então Ele pudesse começar a me dar a vida linda que Ele queria me dar. Ele diz que Ele nos dará o óleo de alegria em vez de luto e vestes de louvor em vez de espírito de desespero. E nós seremos chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a exibição do seu esplendor. Então eles reconstruirão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Eles vão renovar as cidades arruinadas que foram devastadas por gerações. E sabe, isso é exatamente o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou trazendo a restauração, compartilhando a palavra de Deus para a vida das pessoas.
Muitos de vocês têm o coração partido. Muitos de vocês têm tristeza. Eu estou dizendo que Deus é por você. Ele não é contra você. Ele tem um bom plano para a sua vida. E nada do que aconteceu com você no passado pode destruir o seu futuro se você acreditar na palavra de Deus. Digamos que você foi abusada e tem uma raiz de raiva na sua vida que está prejudicando todos os seus relacionamentos. E pode até afetar o seu trabalho. E você tenta controlar, mas não importa o que faça, você explode de raiva com a menor provocação. E você não quer agir assim? Na verdade, você nem sabe por que age desse jeito. Mas pode ter uma raiva profunda em você por ter sido maltratada quando criança. E isto precisa ser tratado. E isto pode ser tratado através da palavra de Deus. Você não pode ir ao médico e pedir remédio para raiva, mas o remédio está disponível na palavra de Deus. Ouça, existe 131 versos bíblicos sobre a raiva na versão King James da Bíblia. Se você está com raiva e sente que está prestes a explodir, se você tiver uma concordância, na verdade hoje é tão simples, tudo que precisa fazer, buscar no computador, me dê escritura sobre raiva e vai aparecer uma longa lista e você pode sentar e lê-las e também declará-las em voz alta e eu te garanto que você vai começar a se acalmar, que a raiva vai começar a se dissipar, porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer coisa que o inimigo quer que façamos. E estas escrituras vão dizer para você não ficar com raiva, para controlar sua ira, para se abster da raiva e etc. E você pode pensar, isso é exatamente o que eu tenho tentado fazer. Mas a diferença é que quando você estuda a palavra, então o Espírito Santo, que é o seu ajudador, pode trabalhar através do poder da palavra de Deus para libertar você dessas coisas. Deus vai te ajudar a chegar à raiz dessa raiva e a verdade vai te libertar. João 8:31 e 32 diz, se vocês forem meus discípulos, então vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. Quando começar a estudar a palavra, você aprenderá que precisa perdoar as pessoas que abusaram de você. E essa será a chave que vai desbloquear a sua cura e você pensa, não, eu não posso. Não consigo, Joyce, eu não posso perdoá-los, eles não merecem. Talvez você esteja certo, sabe? Eles não merecem perdão, mas você merece paz. Então, quando os perdoar, você vai ter paz. E quando você perdoá-los, então você os entregará nas mãos de Deus, dando a Deus a oportunidade de lidar com eles. E Ele tentará levá-los a um lugar da verdade para que possam se arrepender e serem perdoados. E você não pode nem orar com falta de perdão no coração. E você diz, simplesmente não consigo, sim consegue. Estude todas as escrituras que puder encontrar sobre o perdão. E então creia que há poder nesta palavra para permitir que você perdoe. E eu garanto que você será capaz de fazer isso sim. Só porque você não explode, não significa que não está com raiva. Existe a raiva internalizada e passiva que muitas vezes pode fazer mais mal do que qualquer outro tipo. A palavra de Deus nos ensina a viver corretamente. Existe o certo e o errado. Hoje em nosso mundo há muito meio termo, mas não existe meio termo no reino de Deus. Ou está certo ou errado. E na verdade a Bíblia diz que chegará o dia quando as pessoas dirão que o certo é errado e o errado é certo. Eu acho que nós estamos nesses dias hoje. Quero dizer, há algumas coisas muito loucas acontecendo no mundo. E se já houve um tempo em que as pessoas precisaram conhecer a palavra, conhecer qual é a verdade, isto é hoje. Salmo 119, 105 diz, sua palavra é lâmpada para os meus pés, uma luz para o meu caminho. Ela te mostra como andar. Em Mateus 7, acredito que seja, diz que nós devemos permanecer no caminho estreito que leva à vida e fora do caminho largo que leva à destruição. Sim, você pode fazer o que quiser. Paulo disse, sou livre para fazer o que quero, mas nem todas as coisas são convenientes, nem todas as coisas são boas. Sua salvação não é baseada no que você faz ou não faz, mas Jesus disse, se você me ama, você me obedecerá. A maneira de saber o que Deus quer que nós façamos é estudando a palavra de Deus. Vou dizer isso de maneira mais simples, se você não separar um tempo para estudar a palavra de Deus, você nunca será capaz de viver uma vida vitoriosa. E você diz, Joyce, eu vou à igreja todos os domingos. Bem, isso é bom. Você está ouvindo outras pessoas falando do que elas estudaram. Pelo menos anote o que você ouviu no domingo e vá para casa e dê uma olhada nelas você mesmo e pense sobre elas um pouco. Meditar sobre a palavra de Deus significa meio que mastigá-la, ruminá-la, enquanto respira, deixando-a rodando de novo e de novo em sua mente e pensar sobre o que isso significa, o que isso significa para mim. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz, todas as escrituras são dadas pela inspiração de Deus e são lucrativas para a doutrina, para a disciplina, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus possa ser pleno e completamente equipado para toda boa obra. Sabe, uma tradução diz, a palavra de Deus corrige-nos. Sabe, um dos problemas que temos hoje é que ninguém quer ser corrigido. Todo
Todo mundo adora ser encorajado, mas ninguém quer ser corrigido. Não querem ser repreendidos. E quer saber? É impossível você crescer e ser o cristão maduro que Deus quer que você seja, sem nunca ser corrigido. Deus, ele precisa nos corrigir, nos disciplinar e nos mostrar o que é certo e o que é errado. Porque ele quer que nós façamos o que é certo. Eu acredito que a resposta para cada problema que temos, realmente acredito nisso. Creio que a resposta para cada problema que temos é encontrada na palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus nos fortalece. Ela nos traz alegria, nos traz paz. Ela nos ensina quem somos em Cristo e o que pertence a nós como filhos de Deus.